Olá pessoal, boa noite, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos aí, estamos começando o semestre, essa primeira disciplina, primeira aula, né? Então, boa noite, meu nome é Anderson Macedo, sou o professor que vai estar acompanhando vocês nessa disciplina, juntamente com a professora Merris Moser, tá? Então, nós vamos estar dividindo essa disciplina em dois professores. Essa é a aula 1, tá? Nós vamos tratar aí na disciplina, tá? Sobre algoritmos de pila, algoritmos de fila, tá? Vamos ver aí as listas encadeadas, duplamente encadeadas, vamos trabalhar com ponteiros, certo? Então, deixa eu explicar rapidinho como é que vai funcionar a sequência de aulas. Então, essa primeira aula será comigo. A partir da segunda aula, vai ser a professora Merris Moser, que ela vai dar continuidade no que nós vamos começar a ver hoje, no conteúdo de hoje, certo? Então, ela vai ministrar para vocês a segunda e a terceira aula. E aí eu volto, tá, para ministrar a quarta e a quinta aula para aplicar todo aquele conteúdo que nós vamos ver a partir de hoje, juntamente com a professora Merris, sobre ponteiros, sobre listas, tá, sobre pilhas e filas, sobre todas essas estruturas de dados, tudo bem? Então a disciplina chama-se Linguagem de Programação e Estrutura de Dados. Então vamos ver como é que está arranjado isso daí dentro da nossa área afim, dentro da nossa área técnica, tudo bem? Mais um recadinho, semana que vem, todo mundo sabe que não vai haver aula, por virtude do recesso aí do carnaval, tudo bem? Então tá todo mundo ansioso aí, né, para chegar sexta-feira logo, muitos vão viajar, outros não, mas todo mundo vai descansar e vai curtir o carnaval do seu jeito, né? Então semana que vem, pessoal, é uma aula gravada, a professora Merris já gravou essa aula e ela vai ser disponibilizada um dia antes da quarta-feira, tá? Então, só que terça-feira vai ser feriado. Então, quarta, quinta-feira, até sexta-feira, essa aula vai estar no ar para vocês assistirem. Tudo bem? Então, semana que vem, quarta-feira, por favor, ninguém vá no polo, porque não vai estar aberto. Correto? Essa aula está sendo gravada, né? Já foi gravada e vocês vão ter acesso no ambiente de vocês. Tudo bem, pessoal? Coloca o slide de novo lá, deixa eu fazer a minha apresentação. Bom, como vocês viram ali, o meu nome, então, Anderson Macedo, sou especialista em engenharia de software com o ML, tá? Que é uma linguagem, uma metodologia para trabalhar com modelagem de sistemas, certo? Semana passada nós tivemos um bate-papo aqui bem legal, né? Estávamos aqui na mesa redonda, com exceção do professor Roberto, né, que não pôde comparecer, estávamos todos os professores aqui. E do meio para o final, vocês lembram aí, quem acompanhou ficou eu e a professora Poliana. Então a gente quase deu uma aula aqui, né? Ela quase deu uma aula aqui sobre tudo o que ela vai trabalhar no semestre com vocês também, certo? E a partir de hoje, então, está começando, né, o semestre. Então curtam bem, aproveitem, tá? Não faltem as aulas, tá? Mais um recadinho no fórum, pessoal. Atenção aos fóruns, tá? Atenção aos fóruns. Nós vamos disponibilizar conteúdos complementares para que vocês estudem, tá? Links para que vocês pesquisem, vídeos sobre o conteúdo teórico que a gente vai ministrar a partir de hoje. Então fique muito atento aos fóruns, tá? Comente, participe, tá? Só não faça aquela poluição que nós já conversamos semana passada, tá? Na quarta e na quinta aula, nós vamos ter fontes lá, então eu vou abrir um tópico só para disponibilizar o fonte. Não comente nada lá. Vai lá, baixe o fonte, tá? E comente no outro tópico que já vai estar aberto, creio eu, com várias páginas ali para você ir comentando. Tudo bem? Bom, um bom semestre a todos, uma boa aula a todos aí. Vamos começar a partir de agora então, beleza? Quero agradecer aqui a presença das nossas tutoras eletrônicas, né, em tempo ainda, a Vanice e a Ângela, a todo o pessoal aqui de apoio, né, a câmera, essa moça, né, bonita que está aqui à minha esquerda, aqui é a Gabi que está fazendo a intérprete aí com vocês. Bom, vamos começar a aula de hoje lançando no ar aí uma pergunta, né? O que é algoritmo? Olha lá, o que é algoritmo? Bom, pessoal, por isso que é legal você ministrar mais do que uma disciplina no mesmo curso, porque isso aqui eu sei que vocês sabem. Por quê? Porque foi eu que ministrei a disciplina no primeiro semestre para vocês, então não tem desculpa, é ou não é? Vocês sabem muito bem o que é um algoritmo, tá? Agora, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos revisando os conteúdos então. Algoritmo, pessoal, solta lá então para mim a definição técnica de um algoritmo. Olha lá, por definição, o algoritmo é o quê? É um conjunto determinado de instruções, tá? De instruções. Professor, a execução de um processo no processador da máquina, eu posso então falar que é um algoritmo? Sim, é um conjunto de instruções, correto? Tem um início e tem um fim. O processo ele vai ser iniciado, ele vai ser processado. Se tiver alguma interrupção, ele vai ser pausado, depois ele vai voltar e vai
para o estado de terminado. Então ele vai seguir aí uma sequência de instruções, de ações, certo? Continuando, que quando seguidas desempenham uma tarefa em particular. Qual tarefa? Qualquer tarefa que você queira representar aí, então, em forma de algoritmos. E aí eu quero conversar com você. Vamos lá. Fazendo aí uma pequena revisão, então, dos conteúdos que eu ministrei para vocês na disciplina, né, do primeiro semestre lá, que era LTP1, né, as nossas técnicas de programação. O que é, então, um algoritmo, pessoal? Então, todo mundo sabe que são sequências de ações que você executa uma após a outra, tá? Por isso que a gente fala que é uma sequência, certo? Tem que ter um início e um fim definido. Não pode ser uma coisa assim, vai ter fim, só que não teve início. Ou então tem um início e não vai ter fim, certo? Tem que ter um início e fim, tem que ter um marco, ok? Então tem que ser estabelecido muito bem isso aí, o limite que vai acontecer, né, da vida útil desse algoritmo. Dentro da parte técnica, existem os algoritmos computacionais. E também, no nosso cotidiano, nós podemos colocar várias ações aí para representar um algoritmo não computacional, né? Sobre qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, o pneu do meu carro furou. Então, eu vou ter uma sequência de ações ali, certo? Para trocar o pneu. Se for comigo, logicamente, né? Eu vou seguir todos os passos ali. Então, eu vou lá, vou pegar o macaco, né? Vou subir o carro, certo? Depois eu vou pegar e vou desparafusar o pneu, tá? Vou retirar, vou colocar o step, tá? Vou parafusar, vou baixar o macaco e vou dar aquela última forçada para ficar bem firme, né? Se for uma mulher, ela vai pegar, vai ligar para o marido, né? E aí o marido vai ter que fazer tudo isso aí sozinho. Bom, vamos lá então, continuando aqui, ó. Vamos ver o que tem então aqui dentro dos algoritmos. Olha só, temos entradas, temos saídas, temos processamento, escopo e eficiência. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada tópico do que está aqui. Vamos lá, entrada. Todo algoritmo tem que ter entrada? Nem todo, certo? Saída todos vão ter que ter, correto? Porque nós trabalhamos em função de quem? Em função do nosso usuário, do nosso cliente. Então tudo que você faz, todo programa, né, toda função, todo processo que você vai realizar na máquina, você tem que dar uma saída para o seu usuário, que seja ele uma outra máquina, que seja uma placa eletrônica ou um sensor, mas você tem que disponibilizar uma saída para esse dispositivo, para esse stakeholder, correto? Bom, entrada, vamos lá, um algoritmo que não tem entrada, eu vou trocar uma lâmpada. Vou trocar uma lâmpada, não tem que ter entrada de dados, né? Não tem entrada nenhuma, simplesmente eu vou lá, vou seguir uma sequência de ações ali e eu vou então efetuar a troca dessa lâmpada aí que possivelmente está com um fuzil queimado, correto? Já falamos então de entrada, já falamos de saída, que é a parte aí, né, que é a comunicação do seu desenvolvimento com o seu usuário. Processamento, muito importante também, que são as linhas de código aí, né? É a parte computacional que não é vista pelo usuário, correto? No máximo você coloca lá o tempo que vai levar, né, esse processamento, ou algum aviso para ele de mensagem, olha, aguarde enquanto o seu processamento está sendo feito, alguma coisa desse tipo. Mas você não vai mostrar para o seu usuário, tecnicamente, o que você desenvolveu, a solução técnica que você montou, correto? Bom, temos que ter um escopo. Olha só, o escopo foi aquilo que eu falei para vocês, que você tem que ter um limite, você tem que definir um limite, certo? Um início e um fim. Então tem que ter um escopo, certo? Bem definido, bem conversado, bem combinado do que vai ser feito, correto? Senão, o seu cliente ele vai contratar uma coisa e você vai desenvolver outra. Por quê? Porque saiu fora do escopo. Ou alguém aí não está respeitando o escopo que foi definido. Tudo bem? E claro, pessoal, não precisa nem comentar, né? Eficiência. Os nossos algoritmos, e a disciplina trata disso também, algoritmo, né? Linguagem de programação e algoritmos de dados. Ela trata o quê, pessoal? Na eficiência. Eficiência. Vamos lá. Vamos pegar esse exemplo que eu falei, de um algoritmo que não tem entrada, para você trocar uma lâmpada. Você tem que fazer isso aí com o menor recurso possível. Presta atenção, ó, se não vai ficar estranho. Ó. Eu vou pegar, a lâmpada lá da minha sala queimou. Beleza, eu vou pegar a escada, vou colocar ali, porque eu sou baixinho, né? E vou subir nela para trocar a lâmpada. Cheguei no último degrau, percebi que eu não tô com a lâmpada nova. Vou ter que tirar a lâmpada, descer pela escada de novo, né? Procurar a lâmpada que eu comprei para trocar e subir novamente. Então, o que eu estou fazendo, pessoal?
entre outras palavras, onerando o meu processador. E um processamento que não seria necessário se eu tivesse planejado, se eu estivesse obedecendo o escopo que foi estabelecido. Entendeu como é que é? Então você tem que planejar para tudo, né? Para tudo. Então eu vou subir a escada uma vez só, já vou levar a lâmpada que eu vou trocar. Vou desrosquear a antiga, né, Gabi? Gabi, tudo bem aí, Gabi? Né? Vou colocar a nova e vou descer, né? E com isso, então, eu otimizei o meu código. Vamos lá, então. Pode ir para o próximo slide, por gentileza. Fabi aqui que está nos auxiliando. Olha lá, pessoal, ciência da computação, né? É uma área que abrange aí, né? Nós estamos dentro das ciências da computação, ciências da informação, né? É a parte de cálculo, é uma parte mais pesada aí da área de informática, tá? Então é a ciência da computação. O que isso aí preza pra gente? O que isso aí, qual que é a função? É o estudo dos dados, tá? Ciência da computação nada mais é do que o estudo dos dados. Transformar esses dados soltos em informações para você guardar isso daí num banco de dados para depois você trabalhar com elas. Tá? Gerar gráficos, gerar relatórios gerenciais. Né? Ouviram falar lá dos SCAs, né? etc. e tal. Então são uma regra de itens que você tem aí dentro da disciplina de sistemas de informação, tá? Tudo na gerência dos dados processados, tá? Olha só, máquinas que manejam dados, tá? Máquinas que manejam dados. Outra característica aí, ó, linguagens descrevem a manipulação de dados. Então, pessoal, tudo está atrelado, correto? Nós temos as máquinas, nós precisamos do hardware, tá? Por quê? Porque elas é que vão manejar os nossos dados, como vocês estão vendo ali. Só que você tem que manejar isso aí de uma forma de alto nível, em uma programação, em uma linguagem, tá? Para que isso aí fique claro, para que você consiga desenvolver o seu programa. Então, linguagens descrevem a manipulação de dados. Eu tenho uma informação gravada no meu banco. Tá? Eu quero saber qual foi a última compra do cliente XYZ. Isso aí está onde? Está no banco. Tá? Tá gravado lá. Então eu preciso de uma linguagem, tá? Para ir lá no banco e extrair essa informação em forma de relatório, em uma tela, para que o meu usuário tenha acesso a ela. Correto? Então nós somos os responsáveis, né, por esse trâmite, né, por essa linguagem técnica, pelo trâmite das informações. Mecanismos para obter dados refinados, viabilidade, você precisa prover isso aí, você precisa de uma forma, você precisa gerar isso daqui dentro da sua solução, tá? A viabilidade. Olha só outra característica, estruturas para representação dos dados, performance. Então, isso aqui é uma palavrinha, pessoal, que vai estar presente no curso de vocês, performance. Tá? Desde a aula de hoje, né, até o fim, aliás, desde o primeiro semestre, quando vocês começaram lá. Sempre a gente está falando em performance, em você aumentar a performance. Por quê? Porque quando você aumenta a performance, você diminui o tempo de espera do nosso cliente. E isso, hoje em dia, nem precisa falar que é fundamental, correto? Vamos então para o próximo slide. Outra coisa, pessoal, é o seguinte, ó. Se você tiver dúvida, manda sua dúvida para cá, tá bom? Não vou parar nessa aula de hoje, tá? Porque no final da aula ele vai ter um aviso aí do professor Everson, tá? Então ele vai entrar um pouquinho no final da aula para conversar com vocês. Então não vou estabelecer um tempo de parada. Então tem dúvida, vai mandando para cá que a gente responde, tá? Continuando para a gente não perder tempo, então. Estrutura de dados e algoritmos devem ser considerados como unidades distintas e complementares. Então vamos entender o que é isso daqui. Outra coisa que a gente precisa aprender é ler e entender, interpretar o que a gente está lendo, correto? Então vamos lá. Estruturas de dados e algoritmos. Então são duas coisas separadas aqui. Ó. Eu tenho a estrutura de dados, certo? E os algoritmos. Então o algoritmo vai ser a parte da linguagem, tá? Que eu vou desenvolver para que eu tenha acesso aí, né? Para que eu consiga então manipular os meus dados. Olha só, as duas coisas devem ser consideradas como unidades distintas, são coisas diferentes, correto? Aqui você tem os dados, a parte dos dados da informação, e aqui você tem a linguagem que vai manipular, né, essas informações. Você vai inserir dados novos, você vai recuperar dados, você vai apagar dados e você vai alterar. As 4 operações presentes no banco de dados que nós vamos trabalhar nos algoritmos de pilha de fila hoje ainda, tá? Só que elas são complementares, pessoal. Complementares. É que nem a ideia lá do sistema operacional. O que seria do sistema operacional, né, sem o hardware?
não seria nada, você não consegue usar, ele não serve para nada, entendeu? Então ele precisa de um hardware para ser executado. Então quando você vai ter acesso ao kernel da máquina, lá você vai mexer aonde? Você vai mexer no sistema operacional. Só que ele funciona por causa do hardware, por causa dos dispositivos, da placa-mãe, dos barramentos que estão trafegando os dados ali embaixo. Tá? Então as camadas lá, né? Ó, a parte de hardware, tá, certo? A parte do sistema operacional, aí você vai fazer a instalação dos aplicativos, certo? Depois vem ali, então, os usuários, correto? É mais ou menos assim que funciona aí essa parte de camadas aí, né? Olha lá, nenhum dos dois faz sentido sem o outro, né? Ficou claro isso aí, tranquilo. Pode passar para o próximo, por favor. Então vamos lá, ó. Dentro da estrutura de dados a gente vai estar vendo o que, então? Conjunto de objetos, operações, que é o que eu falei, né? Que é inserção, que é a inclusão, né? Que, a gente vai estar vendo, nós vamos estar vendo também como é que você exclui, então, um dado da pilha e da fila, tá? Então agora eu quero dar ênfase aqui mais no conteúdo da aula. Então vamos falar então de pilha, né? E de fila. E são os algoritmos que a gente vai estar vendo a partir de hoje. Aí vocês vão trabalhar também com a professora Merris nas próximas 2 aulas e eu vou continuar trabalhando depois no C# com vocês sobre pilha e sobre fila também, tá? Então, pessoal, isso daqui é uma matéria, ela é bastante pesada mesmo. Quando você faz esse curso aqui presencial, tá? Então, assim, é a matéria que mais exige que o aluno se comprometa, tá? Tudo bem? Então, eu não quero assustar vocês não, só quero alertar para que vocês não percam tempo, tá? Estudem mesmo, tudo bem? E isso aqui é muito legal, porque você vai usar isso aqui para tudo. Você vai falar assim, putz, mas por que eu preciso entender esse negócio de vetor, de matriz, de pilha, de fila, ponteiros? Não vou usar isso aí para nada, engano seu. Isso aí você usa muito, a gente usa muito isso daí na área técnica, tá? Depois eu vou citar aí bastante exemplos para vocês. Olha só, propriedades de uso. Então nós vamos estar vendo quais são os mecanismos, ou seja, quais são as propriedades, né, que a gente vai estar trabalhando para que nós consigamos aí usar as operações dentro do nosso conjunto de objetos na estrutura de dados. Tá? Então linkamos tudo aí, vamos passar para o próximo. Isso, olha lá. Então, para você entender aí o que são listas lineares, olha lá em cima, listas lineares, tá? Então a gente vai trabalhar nessa aula listas lineares a partir de hoje. Nós temos que entender aqui o conceito de nodos, certo? Conceito de nodos. Olha só. Um nodo, tá vendo aqui, ó, o x, tá? E ali você tá vendo ali x1, x2 e o xn. Então é como se fosse ali um conjunto, tá? Um conjunto de elementos. Lembra dos vetores? Lembra ou não? Tá? Então você pode associar isso aqui, os nodos, que nós estamos falando dentro da disciplina de algoritmo e estrutura de dados, com os vetores, certo? Olha só, tem uma pergunta aqui do polo de redenção, é isso ou não? Professor, quais as diferenças elementares do C# e do C++? Pessoal, essa pergunta, pessoal, me desculpe, mas está totalmente fora do contexto do que eu estou falando aqui, tá? Coloca no fórum lá e eu respondo para vocês assim que possível, tudo bem? Vamos focar na aula aqui, certo? Olha lá, então existe o que? A relação de precedência, tá? O x1 ele vai preceder o x2, que vai preceder o x3 e assim por diante, até você chegar aqui no último elemento, que é o xn. Então nós vamos ver que quando você está trabalhando com esses algoritmos, você tem que estabelecer o limite. Tá? Então esse n aqui é porque eu não sei ainda, mas antes de você começar a implementar, a codificar, você vai ter que falar para ele, ó, essa estrutura de nodos é de 10 elementos, então não vai ser xn, vai ser x1, x2, x3 até o x10. Tá? Então aqui é lógico, quando você vai representar, né? Então você coloca x1, x2, 3 pontinhos e xn. Vocês estão acostumados com essa nomenclatura porque eu sei que vocês leem e estudam muito, né? Então nos livros vocês vão ver esse tipo de exemplo também. Olha lá. x1 é o primeiro elemento, xn é o último elemento. Tá claro isso aqui? Bacana? Ok. xk precede xk mais 1, quando 0 é menor que k e 0 é menor que n. Bom, pessoal, isso aqui tudo, tá? Só está falando o que eu já mostrei aqui, ó, certo? O x2, tá? Ele vai ser maior que x1 e vai ser menor que o x3, e assim por diante. Tudo bem? Basta você entender isso. Vamos lá, então. Exemplos práticos sobre listas lineares. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar de fila e de pilha, tá? Vamos começar a falar de fila. Nós não vamos tratar as filas em particulares, porque, vamos lá, como é que funciona uma fila? Uma fila mesmo, normal, tá? Uma fila de banco. Você chega lá, se você é o último,
tá? E a fila já está iniciada, você vai entrar onde? Você vai entrar na última posição da fila. A pessoa que chegou, a pessoa que está à sua frente, é porque ela chegou primeiro. E a pessoa que chegar depois que você vai ter que entrar atrás de você, uma fila, certo? Então nós não vamos trabalhar aqui, nessa aula, os casos particulares. O que é um caso particular? Você chegou, você vai entrar por último. A próxima pessoa vai entrar atrás de você. Só que se ela for gestante, ela vai passar na sua frente. Se for idoso, também passa. Então, isso daí a gente não vai tratar hoje, tá? Então, listas lineares sem incluir esses casos particulares. Ficou explicado? Beleza, né? Então, exemplos, ó. Pessoas em fila, vagões de um trem, né? Letras de uma palavra, beleza? Você sabia que letras de uma palavra é fila? É fila também, ó. Olha só que bacana. E palavras de uma frase. Então, todos exemplos aí de filas, tá? Filas. Vamos para o próximo. E agora, então, alguns exemplos na nossa área, a área de computação. Então, você tem aqui os arquivos de um diretório, tá? Os arquivos de um diretório você pode também colocar em forma de fila, tá? Então, tem as pastinhas aqui, ó, certo? Aqui, se eu não me engano, está ordenado em ordem alfabética. Então, é uma fila aqui, ó, tá vendo? Uma fila aqui de diretórios, né? Das nossas pastas, que nós conhecemos como pastas aí, mas na verdade é um diretório. Vamos lá, então, para o próximo. O que é um nodo, então? Olha só, né? Como vocês já viram na parte prática, mas eu já expliquei, mas vamos ver aqui a definição, tá? Parte da estrutura de dados responsável por armazenar a informação em questão. Por isso que eu falei, ó, lembra do vetor? É exatamente isso, tá? Seria o que você vai colocar dentro de um índice do meu vetor, dentro do elemento. Eu tenho lá um vetor de 10 elementos, um vetor inteiro de 10 elementos. Quantas posições ele vai ter, então? 10 posições. Posso guardar 10 valores diferentes do tipo inteiro, correto? Começa do 0 e vai até o 9. Estamos falando de vetores agora, só estou dando um exemplo. Então, o que você vai colocar ali dentro? Olha só, parte da estrutura de dados responsável por armazenar a informação em questão, tá? Então, é isso aí que é o nodo. Tá? É como se fosse o quadradinho ali que você vai guardar a informação, o elemento, o valor, ou seja, o conteúdo do vetor. No caso aqui da nossa lista linear, certo? Então, as informações, olha só, ó, as informações, tá? Ou seja, se for um vetor de números, você vai guardar os números aqui dentro. Se for um vetor de nomes, eu vou colocar aqui dentro, né? Anderson, Merris, Roberto, etc e tal. Poliana, né? E assim vai. Beleza? Vamos passar para o próximo. Isso, muito bem. Olha lá, as operações mais comuns, então, quando você trabalha com nodo, ó, acessar o quésimo nodo, tá? Então, quando eu acesso o quésimo nodo, né, eu estou acessando lá o N, certo? O último nodo. Inserir um novo nodo. Olha lá, inserir um novo nodo. Então, é uma coisa também que eu posso fazer dentro de uma estrutura, seja ela de fila ou seja ela de pilha. Eliminar o quésimo nodo, também eu consigo. Tá? É possível também você eliminar o quésimo nodo aqui em uma estrutura tanto de pilha quanto de fila. Estão entendendo, pessoal? Beleza, né? Então vamos lá. Se tiver alguém que já dormiu aí, pelo amor de Deus, hein? Cutuca o cara do lado aí, né? Vai lá tomar uma água lá, né? E depois você volta, tá? Não dorme não. Olha lá. Emendar duas listas. Eu consigo também fazer esse procedimento, emendar duas listas. Então eu posso dar um exemplo lá. Eu tenho uma lista de números inteiros que eu só vou colocar ali números pares. E eu tenho uma outra lista de números inteiros somente de números ímpares. Eu posso emendar uma na outra? Posso. Tá? É mais uma operação que eu posso fazer, sim, tá? Falando em listas. Olha só, partir duas listas. Bom, se eu posso emendar, logicamente eu posso dividir. Tranquilo. Então, tudo isso daqui, pessoal, são as operações mais comuns aí de uma lista. Copiar uma lista, determinar o número de nodos, né? Quando você vai criar lá, você vai falar, ó, essa lista vai ter 20 nodos, vai ter 10 nodos, vai ter 5 nodos, vai ter 1000 nodos. Tá? Ficou claro, então, o que é um nodo? Ficou, né? Bacana. Se alguém tiver dúvida, manda aqui que eu explico de novo, tá? Porque isso aí é importante que você entenda. Classificar a lista. Consigo também, eu consigo ordenar. Tá? Eu consigo ordenar. Olha só, pesquisar o valor na lista. Estão perguntando lá o que é o quésimo nodo, né? Pessoal de Caxias do Sul. Nada mais é que o nodo que eu estou trabalhando no momento ali, certo? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo lá. Tudo bem que eu vou falar disso aqui depois, mas a gente já fala agora.
Estou trabalhando com a pilha, certo? Então, pilha a gente vai estar vendo que a informação é incrementada ou decrementada a partir do topo dela. Então, eu tenho uma pilha, eu tenho o último elemento, certo? Eu tenho uma pilha de pratos lá. Então, o último prato seria uma pilha, correto? Então, esse prato eu vou ter que desempilhar. Então, esse cara é o 50º nodo. É o nodo que eu estou manipulando naquele momento. Tudo bem? Ó, mais uma pergunta, respondendo lá do Sobral, Ceará. Por que na programação inicia da posição 0? Como fica isso na fila e na pilha? Também fica desse jeito, tá? Nós não vamos ver isso aí hoje, porque hoje seria uma aula teórica. Então a gente vai pelo 1, né? A gente vai iniciar do 1. No C Sharp, eu vou ter que trabalhar com vocês como funciona na programação. Inicia do 0. Isso aí, pessoal, é uma regra de todo componente que trabalha com índice, tá? Ele sempre vai começar do 0. É uma regra, tá? É uma regra. Ele sempre começa do 0 e vai até o último elemento menos 1. Então, como é que eu faço a lógica? Tem 10, quais são os índices? De 0 a 9. Tem 1000? De 0 a 999. Se tem 3, vai de 0 a 2, entenderam? Então sempre começa do 0. Então você vai trabalhar, eu quero fazer um form em C Sharp, em Java, em qualquer linguagem que você quiser. Eu quero colocar um combo box. Vamos no quadro ali, ó. O combo box, qual é o campo que chama-se combo box? É aquele campo que você, que existem, né? Que está presente em vários sistemas, porém que é aquele campo de seleção, tá? Onde você clica nessa setinha aqui e ele vai aparecer aqui uma lista de opções que você pode selecionar para aquele campo. Esse campo aqui, o tipo desse campo, é um campo combo box. Ele é uma lista. Então, qual é o índice do seu primeiro elemento? Tá? Não é o 1, é o 0. Tá? E o segundo elemento é o 1. Então, tem uma frase naquele filme, para quem já viu, né? Piratas do Vale do Silício, que é ali quando o Steve Jobs recebe ali a primeira pessoa que está interessada, né, em financiar aí a sua empresa, a Apple. Tá? E ele está trabalhando numa garagem ainda. Então, ele chega e fala pro Paul, né, que é o cara que acompanhou ele. Ele chega e fala assim, ó, você é o número 1? O Steve Jobs, né, ele fica louco. Não, o número 1 sou eu. Aí depois ele pensa e fala assim, não, você pode ser o número 1, eu sou o número 0. Por quê? Porque o número 0, ele vem antes do número 1 e ele já está pensando na forma técnica, tá? Então fica uma dica aí, quem não viu ainda, vale a pena ver. Piratas do Vale do Silício, é a história aí do Steve Jobs e do Bill Gates a partir do Altair, tá? Ela vai do Altair para frente. Então é de 1970 para frente aí, o que aconteceu aí com a Apple, com a Microsoft, etc, etc, tá? Então, classificar a lista e também pesquisar o valor na lista são operações comuns aí nas listas lineares. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Estamos recebendo aqui a visita do nosso professor ilustre, excelentíssimo Roberto Nishimura, que vai estar presente com vocês também nas aulas de banco de dados. Tá? Está mandando aqui um alô, está mandando aí um alô para todos vocês, né, para que vocês estudem bastante aí, que nas próximas aulas, em sequência, ele está por aí. Tudo bem? Olha só, o pessoal está participando bastante. Mais uma pergunta. Desse jeito eu não vou dar aula hoje. Vamos lá. O aluno Diego pede para você explicar a respeito do nodo. Ele representa um conjunto de caracteres ou apenas um por nodo? Vamos lá. O nodo, tá? O nodo, ele é o elemento em questão. Então, se eu criar uma estrutura de dados de 10 nodos do tipo inteiro, o que é um nodo? É o espaço que eu vou guardar um valor numérico. Então, eu vou ter o nodo 0, o nodo 1, o nodo 2, até o nodo 9, porque começa do 0. Ficou claro, pessoal? Beleza, né? Sem mais perguntas, vamos para a aula. Próximo slide já está aqui. Olha só, casos particulares de listas que nos interessam. Então, o que nós vamos trabalhar? Olha só, lista linear de fila, lista linear de pilha. O Roberto gosta pra caramba desse conteúdo aqui, né? Ele é especialista. É brincadeira, pessoal, aqui é um conteúdo um pouco pesado, né? E nós que somos um pouco mais da parte de banco, da parte de programação, nós não gostamos muito desse tipo de código, certo? Desse tipo de código. Ó, ele já tá até falando um sinal de positivo aqui. Mas, vamos lá. Por que eles nos interessam, então? Eles são amplamente utilizados na área de informática, como eu disse para vocês, tá? No processamento de imagens, isso daqui fica muito claro. Eu até daqui a pouco eu vou passar um vídeo para vocês sobre processamento de imagem que explica isso. Então, eu quero trabalhar com computação gráfica. Eu vou ter que aprender a trabalhar com lista. Eu vou trabalhar com fila, tá? Isso aí é bacana pra caramba mesmo.
Vamos lá, mais uma pergunta de Sobral. Professor, quais os tipos de pilhas que temos na computação? Bom, pessoal, tem vários tipos de pilhas, certo? Vocês vão estar vendo a alocação dinâmica, tá? Também. Então, isso aí, quem vai trabalhar com vocês é a professora Merris, tá? Isso aí é conteúdo da próxima aula, tudo bem? Vamos focar, então, aqui nos assuntos que nos interessam. Olha só, por que são casos particulares? Esses casos particulares aqui são aqueles casos que eu falei que nós não vamos implementar. Por exemplo, o caso, então, de uma gestante passar na minha frente porque ela tem prioridade. Então, esses casos particulares a gente não vai implementar. Regras definidas quanto às operações. Pode ir para o próximo slide. Ok, agora então, sim, vamos falar sobre a lista. Olha só. Algoritmo FIFO, né? Então muita gente fala, né? O que é FIFO, o que é LIFO, né? Como é que a gente trabalha com esses tipos de algoritmos aí? Então vamos lá. O que significa FIFO? First in, first out, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. É assim que funciona uma fila, pessoal? Sem contemplar aí os casos particulares que a gente já falou que não vai? É assim, não é? Quando você chega na fila, você entra por último. Você tem que entrar justamente depois da última pessoa que está lá. Certo? E qual vai ser a primeira pessoa que vai sair da fila? Foi a primeira que chegou. Correto? Então é assim que funciona. First in, first out. O primeiro que entrou é o primeiro que vai sair. Se você chegou por último, você vai ser atendido por último. Você chegou primeiro, você vai ser atendido primeiro e você vai também ser liberado aí da fila em primeiro. Então vamos estar vendo aqui dentro da fila as regras que nós temos para inserções. Tá? Também as regras para exclusões. Então, como é que eu faço a inserção de um elemento numa fila? É sempre no final. Beleza? Então, cheguei por último, vou entrar no final. Nada de cortar a fila, hein, pessoal? Exclusões, sempre no início. Como é que eu excluo uma pessoa da fila? Ó, você não está com o seu crachá aqui, você pode ir embora. Não, não é assim. É depois que ela foi atendida, né, pessoal? Estamos tratando aí de dos passos que não são os alternativos, tá? Dos fluxos normais, beleza? Então, a pessoa chegou, ela vai ficar na fila, ela vai aguardar e vai ser atendida. Quando ela foi atendida, nós falamos que nós excluímos ela da fila, beleza? Então, também são sempre no início. Inclusão no final, exclusões no início. E pesquisa a partir do início. Então, vamos lá. Eu tenho uma fila de pessoas aqui. Vamos desenhar os bonequinhos aqui. Aí, beleza. É a parte que eu gosto, ó. Então, esse daqui é o professor Everson, né? É forte pra caramba, lá, pra você ver, ó. Né? Malha todo dia. Esse aqui é o professor Everson. Ele chegou na fila. Dá pra apagar aqui? Dá, né? Pera aí, deixa eu colocar ele na frente aqui, né? Que é chefe, então vou colocar ele em primeiro lugar aqui, porque senão, né? Fica ruim. Então tá bom aqui, bem forte, tá? Porque ele é o professor Everson. Ele tá aqui, ó. Então, qual que é o nome desse cara aqui? Everson. Né? Vamos colocar aqui o professor Perini. Olha só, Perini, na cabeça dele começa aqui em cima, porque ele é bem alto, né, pessoal? Bem alto. Então, aqui é o Perini, professor Perini. Isso aí. Vou dar uma colher de chá pro Roberto, que ele tá aqui hoje, tá? Não vou bagunçar com ele hoje. Aí, temos aqui, então, a professora Poliana. Olha só o que eu vou fazer com a professora Poliana. Vou colocar aqui um cabelinho nela, porque também não sou desenhista, né? Brincadeira, se eu fosse desenhista eu não estaria aqui. Essa aqui é a professora Poliana. Carinhosamente que nós chamamos ela de Poli, então vou colocar aqui. Beleza, já tá bom já, né? Temos 3 participantes aí da nossa fila. Então vamos lá, olha só, o que eu quero fazer aqui, ó. Estou falando da pesquisa. Pesquisa, né? Vamos fazer a pesquisa. Então eu quero procurar, tá? Se o meu nome, né, Macedo, se ele consta nessa lista. Então o que eu vou fazer? Eu vou comparar a partir de onde? A partir do início. Então eu vou colocar aqui, ó, o que eu estou pesquisando. Ó, eu estou procurando uma pessoa com esse nome, Macedo. Então como é que você faz aí? Sem programação. Você vai chegar na fila e vai falar, ó, Everson, você que é o Macedo? Não. Ele vai para o próximo. Perini, você chama Macedo? Não. Poliana, você chama Macedo? Não. Então eu não encontrei o Macedo na fila. Então, o que você tinha que fazer daí? Dar uma mensagem aí, né? Para quem está procurando, ó, ele não foi encontrado na fila, o nome dele não consta na fila. Não vai entrar, né? Pô, o cara foi barrado aí, não vai entrar. Vamos então fazer uma outra pesquisa agora. Agora vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu ver, pensar bem aqui. Vamos colocar aqui o professor Roberto. Ei, professor Roberto, ó. Você está vendo que ele vai ser igual aos outros, ó. Sabe por quê, pessoal? Porque ele não tem cabelo, né? Então não vou desenhar cabelo aqui nele, porque é o professor Roberto.
Vou colocar aqui em cima, Roberto, né? Roberto, isso. E agora eu vou pesquisar quem? O próprio professor Roberto na lista, tá? Beleza, vou fazer a mesma coisa. Cheguei para o primeiro cara da lista aqui, o seu nome é Roberto? Não, vou para o próximo. O seu nome é Roberto? Não, vou para o próximo. Seu nome é Roberto? Não, vou para o próximo. Seu nome é Roberto? Sim, opa, achei quem eu estava procurando, seu nome consta na lista. Então você pode entrar. Beleza? Mais ou menos assim um exemplo que nós estamos dando aí de fila. Então, first in, first out. Eu quis brincar um pouquinho com você aqui na parte de pesquisa, tá? Como é que você pesquisa? Então, a partir do início. Então, é sempre assim. Pessoal, isso daqui, estamos fazendo uma pesquisa sequencial, tá? Sequencial. Existem outros tipos de pesquisa, mas aí a gente tem que aprender outros algoritmos antes para introduzir isso daí. Por exemplo, existe pesquisa binária, tá? Só que eu não vou nem falar por quê, porque pesquisa binária precisa a gente precisa passar pelos algoritmos de ordenação. Eu só consigo efetuar pesquisa binária em um vetor, em uma estrutura que esteja ordenada, tá? Então eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Só estou falando isso aqui para você não falar, o professor falou que só existe pesquisa sequencial, que tem que ser sempre assim. Não, não é verdade, tá? Ok, mais uma pergunta, Caxias do Sul. O aluno pergunta se não podemos excluir um nodo do meio. No algoritmo de fila não é possível, tá? Não é possível. É sempre o primeiro a entrar que vai ser o primeiro a ser excluído. Estamos respeitando o algoritmo de fila, tá? Se você tem dúvida, pesquisa lá quem foi os inventores desse algoritmo. Olha só que trabalho de pesquisa maravilhoso que você vai ter aí no seu carnaval, né? Muito bem. Olha lá, exemplos práticos de fila. Caixas de banco, atendimento ambulatorial, né? Não desejo isso aqui para ninguém. Filas de um modo geral, também é chato pra caramba, né? Ficar em fila, esperar. Hoje, graças a Deus, nós temos os smartphones, né, professor Roberto, né? Então a gente fica ali, né, e passa o tempo que a gente nem vê. Observação quanto a prioridades, tá? Então, os exemplos práticos de fila. E as prioridades aqui, então, entra aí, no caso, né, gestantes, né, pessoas idosas, etc, etc, etc. Pode passar para o próximo. Olha lá, ó. Então aí, ó, está representado, né, os elementos aí, ó, né? O indivíduo, né? Não, elementos, tá bom, pessoal? Os elementos de uma fila. Então nós temos aqui várias pessoas, certo? Muito bem vestidas, né? Esses caras aqui devem trabalhar na Apple, Microsoft, né? Alguma empresa importante, IBM, né? Então é isso aí, ó. E aqui embaixo está representando a exclusão de um elemento da fila. Por que eu falo exclusão? Porque ele vai ser atendido, ó. Ele foi atendido, esse camarada aqui, ó. Então, nós estamos fazendo o quê? A exclusão, então, já complementando aí a dúvida do nosso aluno, né? Se é permitido excluir um cara do meio. Não, tá? Em listas lineares não é possível, somente o primeiro que vai sair. Ok, mais uma pergunta. Olha lá, pessoal participando, né? Primeira aula, tá? Beleza, olha só, professor, lá de Sobral ainda. Será que é o mesmo aluno que está perguntando aí, não? Sempre? Vamos lá. Como identificamos, será que vocês podem colocar o nome dele aí? Eu já quero saber quem que é o nome do aluno aí, já vou falar aqui já. Professor, como identificamos os elementos em uma fila? Existe algum índice para agilizar as pesquisas? Sim, com certeza. Aquela parte dos nodos lá que a gente estava vendo, né? Então, cada elemento vai ter um índice. Beleza? Então, vetores. Criei um vetor de 10 elementos. São os índices. E é por essa maneira que eu identifico, então, um elemento da lista. Pelo índice dele. Tudo bem? Ok. Isso já foi, né? Isso não foi ainda? Exemplos práticos para informática. Ah, não, esse daqui não foi mesmo, tá certo. Então agora na área de informática, né? Nós vimos ali no nosso cotidiano, agora então vamos falar aqui dos exemplos de fila na informática. Compartilhamento de periféricos, vamos dar um exemplo aí, impressora, fila de impressão, né? Você quer mais exemplo que uma fila de impressão, né? Então, eu estava com pressa aqui, mandei a minha impressão, nossa, só que foi depois da moça da secretaria que mandou 500 cópias. O que vai acontecer? Vou ter que esperar, porque é uma fila, né? É uma fila, dançou, você entrou por último, você vai ser atendido por último, tudo bem? Então, compartilhamento de periféricos, ali, gerência de redes também a gente pode citar, certo? Algoritmos de processamento de imagens, né? Que eu já tinha comentado com vocês, daqui a pouco nós vamos ver um vídeo
agora já no próximo slide, vai ter um vídeo para vocês sobre esse item aqui, que é o processamento de imagens, tá? E o outro ali que é a observação quanto a prioridades também. Então isso aqui é igual, né? É idêntico, por isso que eu me confundi, achei que era o mesmo slide, porque isso aqui está igual aos algoritmos que são do nosso cotidiano e não são aqui da área de informática. Bom, vamos ver então esse vídeo aqui sobre o processamento de imagens. É um vídeo bem rápido, tá? Na sequência eu já volto e faço um comentário sobre o vídeo, tudo bem? Aí, olha só, pessoal, voltei aqui com a Gabi. É que eu fiquei do lado aqui para assistir o vídeo, né? Mas vamos voltar ali então. Beleza, pessoal, vocês viram aí então o vídeo, né? E ele demonstra então o algoritmo de fila. Você viu que conforme vai passando as imagens ali, dá uma espécie de sensação de movimento, né? E as imagens ali estão passando em fila, tá? Então isso aí é o processamento de imagens. Tudo bem? Gostaram? Bacana, né? Vamos então ali ao nosso slide. E vamos falar ali então agora do algoritmo ali de pilha agora, certo? Falamos de fila e agora vamos falar de pilha. Antes, uma pergunta de Uruguaiana. Aí, pessoal de Uruguaiana, um abraço. Ó, a pergunta do aluno Marcelo, beleza. Uma fila tem que ter sempre início e fim? Ou ela pode ter apenas início e ser infinita? Não, ela vai ter que ter sempre um início e fim na área da programação, tá? A gente tem que delimitar aí os limites. Isso são apontadores, tá? Que a gente já vai estar vendo na sequência ali. Mais uma pergunta. Professor, qual programa podemos utilizar para estudar em casa? Pilhas e filhas. Pilhas e filhas não, né? Pilhas e filas. Bom, pessoal, tem vários, tá? A gente vai trabalhar com um exemplo prático na última aula sobre o empilhamento de containers, tá? Mas assim, para você fazer pesquisa, procure por esse nome, tá? Algoritmos de pilhas e filas. Você vai ver bastante exercícios nesse conteúdo, tá? Vamos lá agora, então, categoria a estrutura LIFO, tá? Então, o LIFO é o quê? Last in, first out. O primeiro, né? Aliás, o último, que primeiro, né? Last. O último que entra é o primeiro que sai. Olha lá, ó. Last in, first out, é uma pilha, tá? Então, o último que entra é o primeiro que sai. É uma pilha, não é, pessoal? Você tem uma pilha de pratos. O prato que você colocou em cima por último, quando você for tirar, você não vai tirar ele primeiro? Então, ali ó, o último que entra é o primeiro que sai, beleza? Regra das operações. Já falei, né? Olha lá, a inserção é sempre no topo. Então se você tem aqui uma pilha, eu não sei desenhar prato não, tá? Pelo amor de Deus. Se você tem aqui uma pilha de pratos, né? Então o último que você colocou aqui vai ser o primeiro que vai sair. Você vai ter que tirar ele aqui para ter acesso aos outros que estão embaixo. Por isso que chama-se pilha, tá? Então, olha lá, inserção no topo, exclusão no topo, pesquisa a partir do topo. Então, referencial para a gente em pilha é sempre o topo da pilha. Tudo bem? Próximo. Isso, olha lá. Então, exemplos práticos. Ó, pilha de pratos, pilha de caixa em estoque, pilha de modo geral, pode passar. Beleza. Isso, olha lá, agora vamos brincar, né? Parece o Torre de Hanoi, mas não é. É uma pilha de prato mesmo, tá? Isso ali, tá vendo? Eu vou pedir pro Celso ir devagar para ele voltar
para ele voltar e dar o clique aí um por vez para mim, por gentileza, Celso. Olha lá, então você tá vendo ali, o último prato é o verde, né? Vamos lá, Celso, manda ver. Então o que eu fiz ali, ó? Tirei, aliás, inseri mais o amarelo. Vamos lá, mais um. Agora eu inseri mais o azul, certo? Ok, então ali eu estou empilhando. Agora embaixo eu estou desempilhando, estou tirando os pratos da pilha. Eu retirei o azul, que eu tinha colocado por último, então é sempre no topo, né? O próximo agora eu vou ter que tirar o amarelo, olha lá, tá vendo? Agora o próximo eu vou tirar o verde, o próximo eu vou tirar o vermelho e o próximo ficou o branco. Vamos lá, dá mais um clique lá. Tirei o branco, não ficou nenhum prato. O que vai acontecer se eu quiser retirar mais um prato? Ué, professor, mas você vai tirar prato da onde? Não tem mais. Tá? Só que isso você precisa estabelecer no seu código. Você precisa dizer que isso aí chegou ao fim, porque senão ele vai tentar tirar o último e vai dar o erro. Um erro que nós conhecemos como overflow, tá? Porque a sua pilha não existe mais elementos para ser desempilhado, então vai dar um erro. Isso você tem que tratar no seu software. Tanto a parte da pilha sem elemento, quanto a parte da pilha cheia. A minha estrutura foi criada com 10 elementos, então eu tenho espaço para 10 pratos. O que vai acontecer se eu tentar colocar o 11º? Vai dar um erro que é o overflow. Desculpem, aqui quando eu não tenho é o underflow, tá? E quando eu tenho o excesso então é o overflow. Beleza? Vamos para o próximo. Isso. Exemplos práticos de pilha para a informática. Avaliação de expressões aritméticas, construção de compiladores e gerência de memória. Tá? Beleza, pode ir para o próximo. Ok, listas lineares. Olha só, início. Aqui então eu tenho as duas listas, tá? Tanto o FIFO representado em cima ali e ali o LIFO. E olha que eu tenho ali 3 elementos que são os nossos apontadores, tá? São os nossos apontadores que eu estava dizendo, são os nossos referenciais. Então em uma lista linear do tipo fila, que é o FIFO, eu tenho que ter aqui o apontador início e o fim. Tá vendo? Tem que existir isso, é uma regra. E numa lista linear pilha, eu tenho que ter o apontador do topo. Porque você viu ali no slide anterior que é pelo topo que eu incluo, que eu excluo e que eu pesquiso. Certo? Vamos para o próximo. Olha só, a estrutura abaixo é lista linear, LIFO ou FIFO. Um tempo de 1 minuto para vocês responderem, eu já volto. Bom, então uma notícia triste aí para o pessoal que respondeu ou LIFO ou FIFO. Não é nenhum dos dois, tá? Mostra o slide, por favor, lá. Ó. Não tem apontador nenhum ali, ó. Então essa lista aqui, eu não posso classificar ela nem como LIFO e nem como FIFO.
tá? Não pode ser nenhuma fila ou nenhuma pilha, porque ela não tem apontador nenhum. Então isso aqui é simplesmente um bloco para eu anexar dados ali, mas ela não está caracterizada em nenhum desses algoritmos de pilha ou de fila, tá? Então sempre tem que ter o apontador. Pode passar para frente, Fabi? Ah lá, ó. Então o LIFO, olha só, essa aqui é o LIFO. Ué, ô professor, é uma pilha, só que ela está horizontal? Não importa, é uma pilha, tá? Então mesmo ela estando representada graficamente, né, na forma horizontal aqui, ó, isso aqui é uma pilha, tá? Então a pilha tem que ter o topo. E a fila, que é o FIFO? Olha só, tem que ter o início e tem que ter o fim. Certo? Então a inclusão é sempre por esse apontador final e a exclusão sempre pelo início. A pilha, tudo pelo topo. Pode ir para o próximo? Beleza. Olha lá então, ó. Um exemplo de aplicação de pilha é o funcionamento das calculadoras da HP. Certo? Então isso aí é um exemplo bacana também. Vamos lá, pode soltar aí. Vamos ver como é que ela trabalha então. Ó. Elas trabalham com expressões pós-fixadas. Então, para avaliarmos uma expressão com 1 menos 2 vezes 4 mais 5, podemos digitar 12 menos 45 mais vezes. Né? Não é assim que você faz? E ele vai dar o resultado final. Então, a gente vai estar vendo que ela, como que ela faz o seu funcionamento, né? Em forma de pilha. Tá? Eu já vou mostrar aqui, ó. O funcionamento dessas calculadoras é muito simples. Cada operando, tá? E operando são os valores, certo? São os números que você tem aqui. Cada operando é empilhado numa pilha de valores. Quando se encontra um operador, né, que é aqui, por exemplo, a subtração, a adição e a multiplicação, no caso, desempilha-se o número apropriado de operandos, realiza-se a operação devida e empilha-se o resultado. Então, o próximo slide, por favor. Isso, ó. Vamos ver então no quadro ali como é que ficaria essa estrutura. Então, olha só. Eu tenho ali ó, o 1 menos 2 vezes 4 mais 5. Né? Então, como é que a gente faz ali o empilhamento? Então, eu posso digitar dessa forma. Então, o que eu fiz? Ó, eu coloquei o 1, eu coloquei o menos 2. Opa, peraí que eu escrevi aqui em cima. Vai ficar ruim, né? Eu coloquei ali o 1, eu coloquei o menos 2. Ixi, peraí, deixa eu fazer mais aqui para o meio aqui, que aqui vai ficar difícil. Vamos lá, 1, isso, agora sim, o menos 2. E aqui eu tenho o sinal de vezes, certo? Então, olha só como é que ele vai trabalhar. Ó. Ele vai fazer aquele cálculo ali. 1, 2, não, é 1, 2 e menos, né? É 1, 2 e menos. Vamos lá de novo. É 1, 2 e menos. É dessa forma que ele vai digitar aqui, né? É essa primeira conta que você vai fazer. Então, ele colocou os operandos aqui e quando ele encontrou um operador, ele vai realizar esse cálculo. Então, 1, 2 menos, ele vai fazer a conta e vai dar menos 1. Esse menos 1 aqui, tá, que seria o resultado desse cálculo, ele vai desempilhar. Olha só o que ele vai fazer. Ó. Ele vai colocar aqui embaixo, que é o resultado desse cálculo. Tá? Depois, ele tem o outro parênteses aqui, ó, que é o 4 mais 5. Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele coloca o 4, o 5 e o outro operador. Então, os operandos, 4 e 5 e o mais. E ele vai realizar esse cálculo aí. Tá? Então, menos 1, 4, 5 mais vai dar menos 1. Né? O 4 mais 5 vai dar 9. Vai dar 9. Então, aqui ficou o menos 1 e esse cálculo aqui deu 9. Olha só, desempilhou aqui. Tá vendo? E aí ele vai realizar esse outro cálculo que é o menos 1, 9. E no final aqui vai dar menos 9. Então, é uma estrutura de pilha aí que ele está usando, que ele usa aí para fazer esse tipo de operação nas calculadoras HP, tá? Então, foi só um exemplo que eu quis mostrar na aula para vocês aí. Pode ir para o próximo. Isso, olha só. Implementação de listas. Utilização de vetores, tá? Então, aqui a gente vai entrar na matéria que nós aprendemos lá no primeiro semestre, vetores, que vocês viram comigo, né? Vetores, matrizes. Aqui a gente vai trabalhar no Portugal, tá? Não é em C#, por exemplo, tá? Então tem algumas coisas ali que vocês vão ver que está diferente. Então está mais perto do português, que é o Portugal aí, do que em uma linguagem de programação de alto nível, que é o C#. Certo? Mas vocês entendem de lógica, então com certeza vocês vão entender os códigos que eu vou mostrar para vocês aqui também. Olha lá, então a gente precisa utilizar vetores para trabalhar na parte prática com lista, pilha e fila. Tá?
com esses dois tipos de lista, com pilha e com fila. Eu preciso trabalhar com vetores. Posições justapostas, quer dizer, uma do lado da outra, né? Então, eu tenho ali o índice 1, eu tenho o índice 2, o índice 3, então é uma do lado da outra. Limite de armazenamento, eu tenho que estabelecer o limite, olha só, esse vetor aqui vai ser de 4 elementos, tá vendo? Então eu não estou começando do zero aqui porque eu estou trabalhando com Portugal, você tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, vai ficar até mais fácil para você entender, tá bom? Limite, já falei, né? O limite de armazenamento vai então até 4 ali, e o índice numérico para referenciar a posição, que é o que está dentro do conchetes, olha só. Então esse cara aqui é responsável, né? Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4 é o índice do meu vetor. Ele é responsável pela localização do valor que eu estou guardando dentro do nodo. Tudo bem? Qual que é o valor do nodo 3 ali? E aí você vai entender mais ainda o que é nodo. É o Felipe. Qual que é o valor do nodo 4? É a Paula. Isso aqui é um vetor de string, é um vetor de tipos caracteres. Tá vendo que bacana? Então, beleza. Pode ir para o próximo. Isso, olha lá. Então ali nós temos outros exemplos ali. Apesar da versatilidade da estrutura de vetor, é obrigatório o quê? A observância às regras definidas para a lista quanto a inserções, pesquisas, modificações e exclusões. Por que isso está sendo dito aqui, pessoal? Porque dependendo da estrutura que você está trabalhando, as regras são diferentes. Então você pode fazer inserção e exclusão nas listas de pilha e de fila, só que são regras diferentes. Certo? São regras diferentes, tá? Então, por isso que você tem que observar ali, porque o algoritmo que você vai desenvolver, de acordo com a estrutura que você está usando, obedecem regras diferenciadas para diferentes estruturas. Tudo bem? Pode passar para o próximo slide. Bacana, olha lá. Implementação das operações de inserção, pesquisa, modificação e exclusão em uma lista linear de pilha. Então vamos trabalhar com pilha por alocação sequencial. Alocação sequencial, então, os dados alocados em sequência, um após o outro. Então primeiro eu vou preencher o nodo 1, depois vou preencher o nodo 2, 3, 4. Então falei um pouquinho lá sobre a pesquisa binária, né? Então aqui vai ser o quê? Vai ser uma pesquisa sequencial, porque eu vou fazer uma alocação sequencial. Então quando eu estiver fazendo uma pesquisa, esses dados eles não vão estar em ordem, tá? Então vou fazer uma alocação sequencial por esse motivo também. Tudo bem? Então, olha lá, variável topo. Então, isso aqui são os elementos que eu preciso para trabalhar com uma pilha. Então, eu preciso do vetor, criado aqui, ó, o nome do meu vetor, V. Eu preciso estabelecer o limite do meu vetor é 4. Estamos trabalhando no Portugal, por isso que está começando do 1, tá? Novamente, eu quero frisar aqui para vocês. Eu preciso da variável topo, por quê, pessoal? Porque esse cara aqui é o meu apontador para trabalhar com algoritmos de pilha, tudo bem? E eu preciso da variável x e a variável y, tá? Para fazer ali as devidas alocações, as inclusões ali dos meus valores dentro dos meus nodos, tá? Vamos então para frente. Isso, olha lá. Muito bem, então. Explicando aqui para vocês, ó, a inserção da variável y para v. Então, quem que é o v aqui? É o vetor, certo? Então, primeiro eu vou perguntar qual que é o valor que eu estou querendo incluir, e isso aí vai aonde? Vai no y. Né? Então eu vou colocar lá, ó, usuário, fala para mim o nome que você quer incluir nesse vetor de nomes. Ele vai colocar lá, Amanda. Então a Amanda vai ser quem? Vai ser o y. Então como é que eu faço a inserção da Amanda dentro do vetor? É dessa forma aqui, ó. Então eu vou mandar a Amanda que está no y para o v. Entenderam, pessoal? Segundo, exclusão de v para a variável y. Então se é exclusão, tem que estar no vetor. Então o vetor aqui está o v. A Amanda, eu quero excluir a Amanda. Então eu vou mandar a Amanda, tá? Eu vou retirar esse valor textual que é a Amanda e vou mandar para a variável y. Quando eu fiz isso, isso está caracterizando uma exclusão da minha pilha, tá? Da exclusão da minha pilha. Mandei para a variável y. Ok, e a pesquisa localiza a variável y em v. Então é representado por esse ponto de interrogação aqui. Isso aqui eu estou pesquisando o y no v, a pesquisa sequencial, que nem aquele exemplinho ali que eu dei dos professores, né? Do Roberto Perini, do professor Everson. Então ele vai comparando, né, um com um. Então é esse cara aqui que você vai usar. Modificação, que é o que está ali embaixo, localiza a variável y em v, troca o valor de v pela variável x. Então eu vou representar dessa forma aqui, ó. Então como é que funciona então? Localiza a variável y em v. Aqui, ó, localizei o y em v. Tá? Essa segunda parte
Opa, desculpa, essa segunda parte aqui. Coloquei o dedo no quadro, ele não riscou. A outra parte ali, localizei a variável y em v, depois a troca valor de v pela variável x, tá? Então é essa outra parte aqui, ó. Ele vai pegar esse cara aqui e vai trocar em x. Tudo bem? Pode ir para o próximo. Muito bem. Então aqui está um algoritmo que eu quero trabalhar com vocês aqui agora na parte prática, nesse tempo que nos falta, lembrando que o professor Everson vai entrar daqui a pouquinho. Olha lá, inserção da variável y para v. Tá? Então o que eu estou querendo fazer, pessoal? Inserção da variável y para v. Quem que é y? Valor fornecido pelo usuário. Quem que é v? O meu vetor, a minha pilha. Tudo bem? Então tem o algoritmo aqui, ó. Primeiro ponto que eu tenho que considerar, definir o valor para o topo. O que é esse topo aqui mesmo? É o meu apontador, é o limite de elementos que eu vou colocar na minha pilha. Então eu vou colocar ali, por exemplo, 3. Eu sei que eu posso colocar até 3 elementos. 2, até 2. 10, vão ser 10. Segundo item que eu tenho que fazer, segundo aspecto que eu tenho que considerar, definir o valor para n. Né? Bom, eu já falei aqui que é o limite. Beleza. O próximo ali, definir o valor e conteúdo de y. Então você vai perguntar para o seu usuário qual que é o nome. Né? Vamos tratar então um exemplo textual, tá? Vamos colocar aqui nomes de filmes. Pode ser? Nomes de filmes. Filmes clássicos aí. Aí, beleza. Vai sair um filme aqui que você nunca viu. Mas tudo bem. Olha lá, o algoritmo está aqui então. Ó, inserção da variável y para v. Então como é que funciona? Ó, eu vou comparar. Se o topo for igual a n, significa o quê? Significa que eu cheguei no meu limite. Então eu vou fazer o quê? Overflow. Ó, overflow. O topo é igual a n. Acabou. Não posso mais colocar nada. Não posso mais retirar nada da pilha. Não posso mais inserir nada na pilha, né? Inserção. Se não, eu vou o quê? Vou fazer aqui a parte do senão. Pessoal, isso aqui é o nosso if, tá? If, else, tá? Senão. Só está no Portugal. Então eu vou implementar as duas linhas que estão no senão ali. Coloquei junto aqui porque senão o slide não ia caber, tá? O ideal é colocar na linha de baixo. O topo recebe o topo mais 1 e o v de topo recebe o y. Fim C aqui, que é uma estrutura que você precisa no Portugal para finalizar o C, tá? Que não é utilizado nas linguagens que nós estamos vendo aí, por exemplo, que é o caso do C# e do Java, né? Tá? Então não é utilizado essa parte aí. E aí, então, overflow. Ó. Então aqui é só um texto aqui que vai representar o que significa, né? Quando deu esse overflow. Indica, então, erro de excesso de dados, tá? Então eu estou inserindo dados, tudo bem? Eu insiro. Chegou no fim, quer dizer, se o topo for igual a n, cheguei no topo. Eu estou na minha capacidade máxima de nomes, tá? Dentro do meu vetor de filmes. Então eu tenho espaço na minha prateleira para colocar 30 filmes. Incluiu 30, eu quero incluir mais um. Não vai dar. Por quê? Porque não tem espaço. O topo vai ser igual a n, ele vai desviar para cá e vai dar o quê? Overflow. O que é overflow, então? Está aqui para você. Indica erro do quê? De excesso de dados. Dá uma limpada para mim nesse slide, Fabi, por gentileza. Isso. Se não fosse a Fabi aqui, eu vou falar para você, viu? Muito bem. Ok. Dá mais um clique aí. Deixa eu só ver o que vai fazer. Isso. É o mesmo algoritmo, certo? É a inserção. Isso. Esse aqui. Esse tem mais espaço para eu escrever aqui. Ótimo. É isso mesmo que eu quero. Olha lá então. Vamos então simular a inclusão de uma lista, tá? De filmes. Vou colocar 2 filmes só pelo nosso tempo aqui, tá? Que tá meio curto. Então, 2 filmes. Vamos lá. O primeiro filme que eu quero incluir. Vou colocar ele aqui, ó. Então, aonde que ele vai entrar, pessoal? Vai entrar no Y. Não era o Y lá? É o filme que eu estou querendo incluir. Certo? Então, vou perguntar para o meu usuário, tá? O nome do filme. Ele vai entrar aqui no Y e o Y, esse algoritmo de inserção, vai tentar colocar ele aonde? No V. Respeitando a regra do algoritmo, tá? Que encontra-se aqui no slide. Então eu vou colocar ali o nome de um filme. O Y, tá? Então eu vou colocar lá um comando de leitura ou de entrada de dados dentro do meu algoritmo, uma linguagem de programação, evidente, etc e tal, e eu vou fazer com que o meu usuário digite lá. Eu vou colocar aqui o filme O Conde de Monte Cristo, tá? Um filme que eu gosto aí, O Conde
de Monte Cristo. Um filme bem bacana aí com o como é que chama o ator? Jim Caviezel, tá? Jim Caviezel, um ator ótimo. Excelente filme. Então eu quero colocar esse cara aí. Esse cara aí é o valor do meu Y. É um elemento textual, então vamos colocar as aspas aqui, né? Como bons programadores que somos, vamos fazer direitinho. Esse cara aí vai ser quem, pessoal? Vai ser o item 1. O item 1. Então eu coloco aqui, ó, o topo. Eu tenho que definir o topo. O topo tá valendo quanto, então? Quanto que tá valendo o topo? Eu não falei que eram 2 filmes só? Então o topo vale 2. Então eu vou colocar aqui, ó. Topo vale 2. Certo? Não, minto, não é o topo, é o N, né? É o N. O N é o número máximo de elementos do meu vetor. É o N. Então, corrigindo aqui, em tempo ainda, é o N, tá? O N vale 2. E o topo vale 0. Vou colocar aqui também, o topo vale 0. Topo, vamos colocar no 1, né? Que nós estamos fazendo no Portugal. Então, o topo vale 1. Beleza? E aí eu vou testar aqui, ó. Topo, que está valendo, vamos olhar aqui, ó. O topo está valendo 1, né? É igual a N, que vale 2? Não, não é igual. Então, o meu algoritmo deu falso, ele vai deslocar para onde? Para o senão. No senão, ele vai executar essa linha aqui, ó. Topo recebe topo mais 1. Então, o topo vale 1. Então, quanto que é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2. Eu vou alterar o valor de topo, subscrevendo, então, para 2. Certo? 2. E o V de topo vai receber o Y. Olha só, o V de topo vai receber o Y. O Y é o Conde de Monte Cristo. Só que aqui o nosso algoritmo furou, né? Beleza, pessoal? Então, espera um pouquinho. Vamos colocar 0 aqui, porque senão não vai dar certo. É isso aí, pessoal. Testar código é assim, é na raça. Por isso, pessoal, que é legal você fazer o teste de mesa, que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Que daí você vai descobrir os erros, os bugzinhos que tem, tá? Então, vamos lá. Vamos começar de novo aqui. Vamos revisar, então, o nosso algoritmo. Agora sim vai dar certo. Então, vamos lá. O Y, que é o elemento que eu estou querendo colocar no vetor, é o nome do meu filme, o Conde de Monte Cristo, está ali embaixo. O topo vale 0 e o N vale 2, que é o limite de filmes que eu vou ter na minha pilha. Vamos lá agora. Topo está valendo 2. 0. 0 é igual a 2? Não. Vem para o senão. Então, eu vou fazer o seguinte. Topo recebe topo mais 1. Então, topo está valendo 0. 0 mais 1 é 1. Agora sim. Então, quanto que foi o topo? O topo foi para 1. Beleza. Então, o V de topo recebe o Y. Quem que é o topo? É 1. Então, o que está valendo essa variável aqui? Topo. Topo está valendo 1. Então, eu vou inserir o nome do meu filme no nodo 1 do meu vetor. Tá? Apagou tudo? Apagou? Aê! Recuperou. Beleza, ótimo. Eu vou inserir aqui o número 1, ó. Tá vendo? Número 1. Então, no meu vetor 1, ó, agora eu vou colocar aqui o 1, né? A minha pilha é 1 no espaço aqui, que é o número 1, eu vou colocar aqui esse cara, o Conde, não vou escrever inteiro não, tá? De Monte Cristo. Beleza, ok. Está aí, ó. Cheguei no fim C. E agora eu quero colocar mais um filme. Então eu vou perguntar para o meu usuário, ó, qual filme que você quer inserir agora? Então ele vai falar outro filme. Então eu vou substituir quem, pessoal? Eu vou substituir o valor de Y, não é isso? Estão acompanhando agora? Eu vou substituir o valor de Y. Fala o nome de um filme aí, Celso. Fala um filme bom, hein? Batman? Nossa, cara, esse aí não, hein, velho? Ah, mas vamos pôr aqui, vai. Só porque você falou, vai. Batman. Isso, Batman é o nome do filme que o Celso falou aqui, né? Para inserir, então, na nossa pilha. Beleza, é o valor de Y, tá? Voltei aqui para o meu algoritmo. Quanto que está valendo o meu topo agora? O topo está valendo 1, porque eu incrementei ele. Olha lá, tá vendo? Está valendo 1. Então eu testo aqui, ó. O 1 é igual a N, N está valendo 2 ainda. O 1 é igual a 2? Não, não é. Então vai para o senão de novo, onde eu vou fazer novamente as mesmas linhas de código. Então o topo recebe topo mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então 2 é o resultado desse cálculo aqui e eu vou gravar ele em topo. Então o topo agora, vamos ver se vai caber aqui, recebeu 2. Ficou meio estranho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 2. O valor de topo agora é 2, tudo bem? Então, quanto que vale topo mesmo que eu falei agora? É 2, olha só. No
espaço 2, ou seja, no nodo 2 aqui, ó, eu vou colocar quem? O Y. Quem que é o Y? Aqui, ó, é o Batman que o Celção falou ali. Então, na minha pilha, na posição 2, que é o topo agora, tá vendo? Eu vou colocar aqui quem? O filme do Batman, o Homem-Morcego, né? Companheiro do nosso amigo aí, Robin, né? Dupla dinâmica, então, etc. Beleza. E chegou ali no final, tá? Bom, a minha pilha está cheia, não tem espaço mais, certo? Só que eu preciso fazer o quê? Mais um teste, tá? Para ver se o meu algoritmo está funcionando. Então eu vou tentar inserir mais um filme. Vamos então inserir aqui um filme que eu gosto. Vamos tentar, que não vai dar porque a minha pilha já está cheia, né? Vamos colocar aqui um filme que eu gosto bastante, que é o filme do Rocky. Rocky, interpretado pelo Sylvester Stallone aí, Rocky 3, vai. Rocky 3, bacana. Beleza. O topo agora vale 2. Vamos ver se ele vai deixar inserir. Olha só, o topo vale 2. Então eu vou testar aqui o if de novo. Certo? Vou testar o if novamente. Olha lá. O topo vale 2. 2 é igual ao valor de n, que é 2? É. Opa! Então agora deu verdadeiro. Ele vai desviar para dentro aqui da instrução do if e vai mostrar o quê? Overflow. O que quer dizer overflow? Está aqui embaixo, pessoal. Ó. Indica erro de excesso de dados. Indica erro de excesso de dados. Bacana? Bacana. Vamos para o próximo slide. Tem mais um ainda, que é o algoritmo de exclusão, é isso? Pode ir para o próximo? Pode ir para o próximo, Fabi, vê se tem mais um aí. Isso, o de exclusão, olha só. Exclusão de variável exclusão de V para a variável Y, tá? Então você vai retirar um valor de fora, aliás, de dentro do vetor para fora. Então você vai mandar do V, é o que está falando aqui, ó, para o Y, certo? Então vamos só executar aqui o algoritmo, tá? Para fazer o teste de mesa, então. Olha só, o topo é sempre o quê? É sempre o final da minha pilha. Então vamos desenhar novamente a pilha aqui, tá? Eu não vou escrever o nome dos filmes aqui de novo, porque não dá tempo, mas vamos colocar aqui 3 filmes, tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho aqui o filme 3, que inseri por último, né? O filme 2 e o filme 1, correto? Então, a exclusão é sempre do topo. Então, quanto que está valendo o topo agora? O topo vale, olha só, 3, ó, 3, 2 e 1. No nodo 1 tem o filme 1, no nodo 2 tem o filme 2 e no nodo 3 tem o filme 3. Então, eu fiz o desenho ali na Gabi. Então, vamos fazer de novo aqui, para que vocês consigam ver, né? Senão vocês não vão conseguir enxergar aqui a pilha que eu fiz. Rapidinho aqui a gente faz de novo. Vamos lá? Aqui dá? Aqui deu, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer só 2 então, porque daí vai mais rápido. Isso. Então aqui eu tenho o 1 e o 2. Os 2 filmes que eu consegui inserir. Alguém lembra o nome do primeiro? Era o Conde de Monte Cristo, né? E o segundo é o filme que o Celso falou, que era o Batman. Tudo bem, ele gosta do Batman, né? O que eu vou fazer? É fã do Batman aí, ó. Beleza, beleza. Então, vamos executar o algoritmo. Quanto que vale o topo, então? O topo vale sempre o final da pilha, o último elemento da pilha. Então, o topo vale 2. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ou melhor, aqui em cima, porque senão vocês não vão enxergar, que o topo vale 2. Topo igual a 2. Ok, vou testar ali, ó. O topo que é 2 é igual a 0? Não é, tá? Então ele vai para o senão. O senão o que faz? Vai excluir o elemento da pilha. Olha só, eu vou mandar para o Y o que está no vetor. Tá? Quem que é topo aqui? É o 2. Então quem que é o V de 2? É o Batman. O que eu fiz com o Batman? Vou mandar para o Y. Então aqui no Y ele vai receber o Batman. E esse processo que eu estou fazendo caracteriza o quê? A exclusão, presta atenção, a exclusão desse elemento da minha pilha. Tá? É esse processo que vai caracterizar a exclusão. E aí, ó, eu vou decrementar o topo. Olha só, na próxima linha, topo recebe topo menos 1. Quanto que vale o topo? Olha aqui em cima, 2. Tá vendo? 2 menos 1 é igual a 1. Então, subscrevi o valor de topo. Chegou no fim C, eu vou desempilhar mais o último filme lá. O topo, agora o topo vale 1. 1 é igual a 0? Não é também. Volta aqui para o senão
E eu vou agora mandar para o vetor, para o y, né? A posição do vetor 1 agora, que o topo é 1. Quem que é o 1? É o Conde de Monte Cristo. Então, eu não vou mandar para o y? Então, eu vou subscrever o valor de y. Tá? O y aqui, pessoal, ele não importa. É uma variável auxiliar para eu fazer o desempilhamento. Então, eu vou colocar aqui o Conde de Monte Cristo. Quando eu fiz isso, o que eu fiz? Desempilhei a pilha. Ó, minha pilha voltou a ficar em branco. Não tem mais nada na pilha. Então, tenho mais filme para tirar da minha pilha? Não, acabou. Nessa linha aqui, ele vai pegar o topo, que é 1. 1 menos 1 é 0. E vai jogar o topo valendo 0. Quanto que vale meu topo? 0. Vamos voltar de novo. Agora o topo vai ser 0. 0 é igual a 0? Agora é. Então significa o quê? Que eu não tenho mais nada para desempilhar. Ele vai entrar aqui dentro do C e vai mostrar esse erro que é o underflow. Underflow indica o quê? Aqui, pessoal, indica erro de ausência de dados, tá? Pessoal, está aí então os dois algoritmos que nós falamos na aula de hoje sobre fila e pilha, tá? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Logo mais nós vamos estar no chat atividade, tá? Então mande a sua dúvida, popule o fórum, tá? Coloque dúvidas lá, comentem bastante, porque é isso que faz vocês crescerem, a gente cresce com vocês também, tá ok? Semana que vem, então, não vão para o polo, aula gravada, então nas próximas aulas serão da professora Merres. Na quarta e na quinta aula eu volto, então, para a gente implementar a prática no C#, tá? Sobre pilhas e filas. Até mais, um abraço. Boa noite, pessoal. Então, gostaram da aula de estrutura de dados, né? É difícil, né, pessoal? Realmente é difícil. Tem que estudar, tem que pegar os livros, os materiais, as teleaulas, assistir novamente essas teleaulas, ok? Para aprender, porque realmente estrutura de dados, pilha, essa parte, encadeamento, tudo é bem difícil. Tem um autor bem interessante, que eu gosto bastante, que ele é bem didático, que é o Deitel. Vocês têm um livro na biblioteca digital. Nossa, ele trabalha de uma maneira tão interessante, é muito fácil aprender com ele, tá, também. Então, peguem o autor Deitel aí, na biblioteca digital, e vejam lá as soluções que ele tem. Pega o livro de C# dele, tem várias questões com soluções para pilha, tem também Fibonacci, eu acho que ele trabalha com pilha lá, não lembro direito, mas ele explica bem mesmo, muito legal, tá bom? Pessoal, vim aqui para apresentar para vocês o novo ambiente colaborar, ok? Então vamos lá para o quadro, onde nós vamos ver algumas características do novo ambiente virtual, ok? Então a gente está com um manualzinho aqui do ambiente virtual, onde vocês encontrarão essas informações. Os polos já estão com esse manual, ok? Foi passado via contato CPEC. E aqui a gente tem uma apresentação do manual, tá? Não vou ficar lendo mais, mas vocês vão poder acompanhar no material, ok? Então aqui mostra, pessoal, o novo ambiente virtual. Aqui dá bem-vindo ao tutorial rápido do novo ambiente virtual de aprendizagem, que é o colaborar, ok? Então ele fala sobre algumas características do ambiente virtual, ok? Então, continuando, vamos ao que interessa hoje.
Então vocês todos praticamente já têm login e senha, né? Mas os alunos que não têm, que estão entrando agora, às vezes de transferência, alguma coisa, tem que ficar atento ao seu login e senha, onde tem um atalho para geração de senha, ok? Esse atalho tá na página da Unopar. Aí você entra tem os atalhos para gerar seu usuário, ou você, já que é usuário antigo, pode alterar sua senha também, ok? Então, você lembrando que você tem o tipo de usuário é aluno, e assim por diante você vai caminhando no ambiente. Então, onde que interessa aqui para você? É na área do aluno, ok? Você entra aqui na área do aluno, onde você pode caminhar. Clicou na área do aluno, você terá acesso ao seu ambiente, ok? Deixa eu descer um pouquinho mais. Aqui pede o teu usuário normalmente, como a senha, como vocês já estão acostumados. Não tem nenhuma mudança, ok? Pessoal, estou dando um zoom para vocês verem, às vezes fica um pouquinho rápido aí, a hora que volta, né? Dá uma sensação um pouquinho diferente, mas é só para agilizar um pouquinho, tá? E o novo ambiente é esse daqui, a cara de entrada dele, onde tem as mensagens, como antes, né? Aqui tem os atalhos, tem outros atalhos aqui, documentos acadêmicos, biblioteca, as atividades, ok? E assim por diante. O semestre onde você está matriculado, ok? Porque você pode ter mais de uma matrícula por causa de dependência, sua agenda, tudo certinho, ok? E aqui tem os cursos que vão um atalho para os cursos anteriores, o curso que você já tenha cursado outras vezes, tá? Continuando, você tem, então, no ambiente colaborar, você, por exemplo, está destacando aqui o Ciências Contábeis, né? Não é o nosso curso, mas é só um exemplo, é um tutorial isso daqui, ok? Só para visualização. Onde você entrando, acessando aqui, você terá as suas disciplinas, normalmente. Aqui também tem um outro tutorial, a continuação do tutorial, que aqui é do curso de estética, né, pessoal? Mas nós, só como eu disse, só um exemplo. Aqui tem do lado, na lateral aqui, deixa eu usar o zoom, acho que esse outro zoom aqui com a lupa, acho que é melhor. Então, pessoal, aqui tem a agenda. Vocês já sabem que vocês têm uma agenda. E ela tem aqui o seu início de prazo de atividade, verdinho, fim do prazo de atividade, teleaula, materiais, webaulas, tá? Então, tudo para a localização de vocês em relação às atividades. Aí tem aqui a produção textual, o período, ok? E é importante frisar essa agenda aqui, onde você tem a sua orientação, ok? Continuando, nós temos aqui as disciplinas que você cursa, ok? Então você clicou nas disciplinas, apareceu as disciplinas do semestre onde você está realizando. Aí estão aqui embaixo as disciplinas, onde você tem prova, avaliação virtual, portfólio, teleaula. Você está vendo que o que mudou aqui nesse caso? Você tem separado. Clica aqui na prova, tem todas as provas, tem avaliação virtual, portfólio, teleaula. Ok? Aqui são as disciplinas, né? Como eu disse, de outro curso, né? A gente não tem técnicas em embelezamento e visagismo, né, pessoal? Não tem, né? Mas é somente um exemplo. Continuando, tem os lançamentos, que são
todos os lançamentos em relação às disciplinas de vocês. Ó, clicou aqui, estão aqui os lançamentos das disciplinas, ok? Vamos continuar. Aí tem a sala do tutor. A sala do tutor é importante? É, né, pessoal? Aqui que vocês fazem interação diária com o tutor. Claro, tem o sistema de mensagens, mas a sala do tutor é onde... Opa, apertei aqui sem querer, deixa eu voltar aqui agora. A sala do tutor, pessoal, é um ambiente importante onde você tem o auxílio do tutor diariamente, tá? Ali ele dá um direcionamento para você, onde você tem que realmente fazer essa interação com o tutor eletrônico devido às atividades do semestre. Continuando, temos aqui os livros, né? Como eu acabei de dizer, livros aqui, não sei se está dando para enxergar muito bem aí, mas deixa eu aumentar um pouco mais. Livros é para você acessar os livros do seu curso, tá? Que estão na biblioteca digital, ok? Aí continuo, deixa eu passar um pouquinho para baixo. Opa. Aí tem a relação aqui, os livros no caso de estética, tá? Só para ilustrar para vocês, deixa eu te dar um zoom. Aqui o caso de estética. Tem os livros de estética também, disponível nesse semestre, como exemplo. Aqui tem também outro item, tem um outro atalho aqui de todas as atividades que você estará realizando. Essas atividades tem uma parte interessante das atividades, que é a linha do tempo. Essa linha do tempo, ó, vai mostrando as concluídas e o andamento das outras, ok? Se você descer aqui, deixa eu passar para a próxima página. Aqui, ó, tem a linha do tempo, né? Onde as atividades que vocês vão realizando, ok? Isso daqui é um novo no ambiente, vai ajudar bastante vocês no auxílio, tá bem? Tem a situação das atividades, ok? Se ela está concluída ou não. Então, isso daqui vai ajudar bastante vocês no decorrer do semestre, para se situar mesmo em relação aos prazos, ok? Aqui tem outra parte importante que mudou. Lembra a web aula? Os atalhos estão aqui do lado esquerdo da página. Antes era aqui embaixo, né? Então isso facilita, porque se a web aula é longa, né? Vocês podem pular a página sem chegar até o final dela. Ok? As mensagens. Normal, né, pessoal? Vocês sabem que as mensagens servem para vocês interagir principalmente com o tutor eletrônico e também tutor de sala também, né? E aqui tem a caixa de entrada, tem os arquivos dos semestres passados e isso daqui vocês já estão acostumados, ok? Vamos passar para o próximo tópico. A biblioteca, que é uma biblioteca digital muito rica, né, pessoal? Vocês têm uma gama de materiais aí e devem aproveitar, viu? Como eu disse, o autor da Eitel está na biblioteca digital. E o que vocês têm que fazer? Com a aula de hoje, por exemplo, vocês têm que recorrer aos livros também, tá? Como eu disse, né, eu sei que tem alunos do segundo e terceiro semestre hoje, porque a turma está junto à turma Flex, né? Mas como eu disse, já nos outros semestres, vocês têm um percentual que vocês absorvem conteúdo na teleaula. Só que e os outros conteúdos, onde você deve absorver? Temos os materiais de apoio, temos as web aulas, então tem a biblioteca digital,
tem o autoestudo, tá? Então essa biblioteca digital, pessoal, vocês sabem, tem que fazer o login, né, com a senha de vocês que vocês já têm, e acessem toda a consulta da biblioteca digital, tanto dos livros internos como da Pearson, né? Então vocês têm muito material aqui, não dá para reclamar, falar assim, ah, não tenho tal coisa, tá tudo aqui, tem muita coisa na biblioteca digital, temos as web aulas, temos os materiais complementares, as aulas atividades, e por isso, pessoal, não tem como não aprender, ok? Quero aproveitar que vocês são uma turma, né, que estão ainda no começo, mesmo o terceiro quanto o segundo semestre, estão ainda aí, tem muita coisa para aproveitar do curso. Quem não pratica ainda programação, não praticou as ferramentas de análise, então é o momento agora para começar já, que dá tempo ainda. Igual essa aula de hoje, é uma aula difícil? É uma aula dificílima. Eu já dei essa aula, é uma aula assim que vai uma demanda de autoestudo, tá? Tem que pegar os livros, tem que assistir essa teleaula novamente, tem que prestar atenção na aula atividade, tem que correr nos livros, tem que ficar ativo mesmo, tá? A sua aplicação no estudo vai ser assim o ponto forte, o ponto primordial para aprender ou não, ok? A aula é difícil? É, por isso mesmo tem que correr atrás, ok? Então o autoestudo do aluno, do ensino à distância, principalmente, do presencial já é muito importante. Então do aluno de ensino à distância é mais ainda porque o aluno tem teleaula uma vez por semana, não tem? Só que aí, e os outros dias? O aluno não estuda? Os alunos têm que estudar lá 3, 4 horas por dia, se possível. Eu sei que é difícil estudar, é cansativo, porque muitos trabalham, muitos têm outras atividades, então é cansativo chegar às vezes à noite e pegar no computador, fazer as atividades, digitar os programas, fazer os programas, que é importantíssimo. Tá? Esses algoritmos aqui de filha e pila, vocês devem sim praticar eles, aí o professor vai estar trabalhando com C# aí com vocês, pratiquem, entendam bem, porque depois faz a diferença, pessoal. Vocês não vão programar isso diretamente, mas o conceito por trás para entender um monte de coisa que acontece, isso é importantíssimo, ok? Então tá, pessoal, grande abraço a todos, tenham uma boa aula atividade e estamos à disposição na coordenação.